Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material, um pouco diferente do usual, né? Quase um trabalho de detetive. É verdade, recebemos umas pistas bem instigantes. Isso, um link para um livro com o título que já chama a atenção e 3 imagens meio enigmáticas. Exato. Vamos lá? Descrevendo o que a gente tem. O título do livro é Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World. Em português seria algo tipo vibração do pensamento ou a lei da atração no mundo do pensamento. Uhum. O autor é William Walker Atkinson e as imagens, temos 2 fotos de um objeto. Parece metálico, em forma de T. Sim, com cantos arredondados, né? E dá pra ver umas marcas, uns arranhões. Isso, parece que foi usado. E a terceira imagem é bem diferente. É escura, quase preta. Com uma textura muito sutil, umas linhas horizontais bem fininhas, né? Exatamente. E o detalhe importante, a gente só tem o link para o livro, não o texto em si. O que torna tudo mais especulativo. Pois é. Então, a nossa tarefa aqui é explorar o que só essas pistas, o título e as imagens podem, sugerir. O que a gente pode inferir, sabe? Sobre as ideias do livro, olhando só para essa capa, para essa embalagem. Um exercício de interpretação com informações limitadas. Isso. Ok, vamos começar então. Pelo título. Vibração do pensamento. Lei da atração. Essas palavras já trazem muita coisa, né? Com certeza. Sugerem logo de cara que o pensamento não é só algo na nossa cabeça, mas que tem uma qualidade quase física, uma energia, uma vibração mesmo. Exatamente. E aí entra o autor William Walker Atkinson. Esse nome, junto com o título, já nos dá um contexto importante. Ah, é? Qual seria? Ele foi uma figura-chave no movimento do Novo Pensamento. Isso foi lá no final do século XIX e início do XX. Novo pensamento. Isso, era uma corrente filosófica, meio espiritual também, muito focada na ideia de que a mente tem um poder criativo enorme. Que o pensamento positivo pode curar, pode moldar a realidade. Entendi. Aquele conceito de mente sobre matéria. Basicamente. E a ideia de vibração era central para eles. Acreditavam que os pensamentos emitiam frequências, sabe? E essas frequências interagiam com o universo, atraindo coisas, experiências na mesma sintonia. Ah, então o título é quase um resumo dessa filosofia. Praticamente uma declaração de princípios do novo pensamento. A gente está partindo dessa ideia, do que o título evoca nesse contexto histórico, já que não temos o livro para confirmar. Faz todo sentido. Então, a base seria: pensar de um jeito cria uma vibração que, por uma lei, tipo a da atração, te conecta com coisas parecidas no mundo real. Sim, Isso já dá uma ideia, né, do tipo de filosofia do livro. sim. Aponta numa direção bem clara. Mas aí entram as imagens. E a coisa fica mais curiosa. Fica mesmo. Temos aquelas 2 fotos do objeto em T. Metálico, sólido, com marcas de uso. Isoladamente, parece uma coisa comum, talvez. Sei lá, uma peça de máquina, uma ferramenta antiga. Pode ser. É bem concreto, né? Pois é. O que um objeto tão físico, tão concreto, estaria fazendo junto com ideias tão etéreas como vibração mental? Essa é a grande questão, né? A justaposição é intrigante. Totalmente. O que é fascinante aqui é justamente essa tensão. O abstrato, que é o pensamento, a vibração, e o concreto, que é esse objeto metálico. E aí, que possibilidades a gente tem? Bom, especulando, né? Esse objeto T poderia ser um símbolo. O T talvez de thought, pensamento em inglês, ou truth, verdade. Interessante. Ou talvez algo ligado a equilíbrio, a barra horizontal sobre a vertical. Também. Ou, pensando mais no lado prático do novo pensamento, será que não era um objeto usado em alguma prática, foco, concentração? Algo que o Atkinson talvez descrevesse no livro? Um objeto para ajudar a ancorar a mente? Tipo, durante uma visualização? Exato. Algo para ajudar a direcionar essa vibração do pensamento. Essa ideia de objeto de foco é boa. As marcas de uso,
Os arranhões poderiam indicar isso, né? Que era algo manuseado direto talvez nessas práticas. Faz sentido. Não seria só um símbolo parado, mas uma ferramenta mesmo. E o material ser metal? O que isso poderia indicar? O metal pode simbolizar a solidez que se busca no mundo material com o pensamento. Ou talvez condutividade, como se ajudasse a conduzir a vibração do pensamento. São leituras possíveis, né? Dado que a gente tem pouca informação. Metal também sugere durabilidade, permanência. Talvez a ideia de que os resultados da lei da atração, quando se manifestam, são sólidos. Ou o contrário, né? Talvez represente justamente o mundo material denso que o pensamento vibracional precisa influenciar ou superar. Também é uma linha. E tem outra coisa. Isso levanta uma questão importante. O Atkinson escreveu numa época de muita industrialização, né? Sim, início do século XX. Será que esse objeto T não era simplesmente uma peça industrial comum para a época e que para ele talvez representasse a própria realidade material que a mente podia moldar? Nossa, é uma possibilidade bem pé no chão. Pois é. Sem o texto, a gente fica nesse campo da especulação, né? Mas uma especulação informada pelas ideias gerais do novo pensamento. Certo. E ainda tem a terceira imagem, aquela escura, quase preta, com as linhas fininhas. Essa é ainda mais abstrata. Se o T representa o concreto, talvez essa imagem escura represente o mundo do pensamento do título. É uma leitura bem plausível. A escuridão podia simbolizar o potencial puro, o que ainda não se manifestou, ou inconsciente. Ou o próprio éter, de onde as vibrações viriam. Algumas visões esotéricas da época falavam disso, né? Sim, exatamente. E as linhas horizontais fininhas são muito intrigantes. O que elas poderiam ser? Será que são uma tentativa de visualizar as próprias vibrações? Tipo ondas de energia sutil? Ou talvez a estrutura por baixo da realidade, que só o pensamento treinado acessa? A textura ser quase invisível pode sugerir algo que está além dos sentidos normais, sabe? Algo que só a mente vê ou influencia. Eu gosto dessa ideia das linhas com as vibrações. Faria uma conexão visual direta com o título do livro. Sim, cria essa ponte. Mas a escuridão também me faz pensar no desconhecido, nos limites do que a gente entende sobre como essa conexão mente-matéria funcionaria, segundo Atkins. É tipo um convite para explorar o invisível. Com certeza. E aqui é onde fica realmente interessante. Pensar como essas duas imagens, o T sólido e essa textura escura, vibracional, poderiam conversar dentro da filosofia do livro. Como elas se conectam, né? Isso. Será que o processo é ir dessa escuridão vibracional para a manifestação concreta, que seria o T? Olha, essa é uma narrativa que a gente pode construir com as peças que tem. Faz sentido. O livro poderia descrever justamente isso. Como levar uma ideia, uma vibração inicial lá na escuridão, até ela se tornar algo físico, como o objeto T. Exato. E a lei da atração seria o mecanismo que permite essa passagem. O motor dessa transformação. Isso. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a lei da atração, como era vista no novo pensamento, não era mágica, tipo estalar os dedos. Não era só querer muito. Não exatamente. Exigia um alinhamento mental persistente, um trabalho. Talvez o objeto T, com as marcas de uso, simbolize justamente isso. O esforço, a disciplina mental para atrair ou manifestar algo concreto. Ah, entendi. As vibrações, representadas pela imagem escura, precisam ser sustentadas, direcionadas. Exatamente. Para que resulte em algo tangível, o T. Isso coloca um elemento de pragmatismo que talvez a gente não associe logo de cara à lei da atração. Não é só desejar passivamente. Exatamente. É um trabalho mental contínuo. Então, o livro poderia ser quase um manual prático sobre como cultivar e direcionar essas vibrações para ter resultados no mundo real representado ali pelo T. Poderia muito bem ser. O Atkinson era conhecido por tentar organizar essas ideias, sabe? Oferecer métodos, exercícios. Muitos livros do Novo Pensamento tinham essa pegada de autoajuda, de guia prático para usar os poderes da mente. Então, essa estrutura que a gente imaginou da teoria vibracional, imagem escura, para a prática e manifestação, objeto T, se encaixa bem.
Se encaixa no espírito do movimento e no perfil do autor, sim. Mas, claro, é bom a gente sempre lembrar, né? Sim, com certeza. É uma construção nossa, baseada só nas pistas externas. O livro mesmo pode ter outras nuances, outras direções. Sim, é fundamental ter essa ressalva. A gente está montando um quebra-cabeça com pouquíssimas peças, tentando adivinhar a imagem toda. Exato. Mas o processo em si, de tentar ligar os pontos, já diz muito sobre como a gente busca sentido, né? A lei da atração no título vira a cola que a gente tenta usar para juntar a vibração do pensamento com essas imagens que à primeira vista parecem não ter nada a ver. E essa nossa tentativa de conectar tudo acaba espelhando o próprio conceito do título, né? A ideia de que existe uma ligação, uma atração entre o mundo da mente e o mundo físico. É verdade. Nossa análise aqui meio que imita o processo que o livro talvez descreva. De certa forma, sim. A gente está usando a nossa mente para tentar achar padrões, conexões entre coisas diferentes. O valor dessa nossa conversa não é dar a resposta final sobre o livro, mas explorar as perguntas, os caminhos que essas pistas abrem. A gente reconhece os temas prováveis, poder da mente, manifestação, pensamento como vibração e como eles podem ser sugeridos, talvez até simbolizados visualmente. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Bom, Significa que, mesmo sem ler o livro de fato, só o título e as imagens já deram muito pano para manga, né, pra gente especular de forma informada. com certeza. A gente identificou um contexto, o novo pensamento, um autor importante, Watkins, os conceitos-chave, vibração do pensamento, lei da atração, essa interação mente-matéria. E os possíveis simbolismos visuais. O T como talvez manifestação ou ferramenta, a escuridão como potencial ou a própria vibração. Conseguimos até esboçar uma possível história dentro do livro. Essa jornada do pensamento vibrando na escuridão até a coisa concreta aparecer, através da disciplina mental. Exato. A análise, mesmo sendo limitada, mostra como um título bem pensado e imagens sugestivas podem encapsular temas complexos, sabe? E direcionar a expectativa de quem vai ler. Sim, a vibração do pensamento não fica só no título. Ganha uma dimensão quase palpável quando a gente vê junto com as imagens. Isso. Convida a gente a pensar como essa vibração mexe com o mundo concreto, o T, e de onde ela vem, a imagem escura. É interessante como a falta do texto completo no fim forçou a gente a se engajar mais fundo com as pistas que a gente tinha. Paradoxalmente, sim. Nos obrigou a conectar os pontos. Isso leva a um pensamento final, para provocar um pouco a reflexão. Se a gente aqui conseguiu construir toda uma narrativa, tirar tantos temas possíveis, só com um título e 3 imagens soltas, Onde você quer chegar? quantas vezes a gente faz isso no dia a dia? Quantas vezes a gente forma nossas verdades, nossos julgamentos, só com base numa manchete, numa foto fora de contexto, em fragmentos de informação? É uma ótima pergunta. Acontece o tempo todo, né? Pois é. E aí, voltando para a ideia central de hoje, a vibração do pensamento. Como será que os nossos próprios pensamentos, as nossas crenças, os nossos preconceitos, como será que eles vibram quando a gente encontra essas informações incompletas? Será que essa nossa vibração interna faz a gente atrair certas interpretações e meio que repelir outras? Moldando como a gente vê a realidade antes mesmo de ter imagem completa? Nossa, profundo. Fica aí a reflexão, né? Sobre como a gente interpreta o mundo e como o mundo talvez ressoa de volta pra gente.